Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do nosso Expresso Vestibulares, a nossa revisão de exatas para os vestibulares e Enem. Eu sou Marcelo e neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre química. A gente vai trabalhar mais um episódio de química falando de transformações físicas e transformações químicas. Vamos começar logo e dar uma olhadinha nos nossos slides. Então vamos lá. No nosso episódio 3, a gente vai falar dessa diferença entre transformações físicas e transformações químicas. Qual é a grande diferença entre uma situação e a outra? A diferença básica é que nas transformações físicas eu vou passar sempre de um estágio 1 para um estágio 2. Tá? E nas transformações químicas também. Eu vou passar de uma situação inicial, de um estágio 1, para um estágio 2, para uma situação 2. O que acontece de diferente na transformação física em relação à química? Na transformação química, as substâncias que estavam lá no estado 1, na situação inicial, são diferentes das substâncias que estão na situação final. Na transformação física, não. Vamos ver exemplos para a gente entender melhor? Vamos lá. Então aqui, pega, por exemplo, se eu colocar uma pedrinha de gelo em cima de uma mesa, da pia da cozinha, e aguardar lá 30, 60 minutos, o que eu vou encontrar lá depois desse tempo? Vou encontrar uma pocinha d'água. Então, o que aconteceu? Eu tinha água no estado sólido e ela passou a ser água no estado líquido. Mas mudou a substância que está lá? Não. A substância que está lá continua sendo a mesma, continua sendo água nas duas situações. Ela é água no início e ela é água no final, só que em estados físicos diferentes. Por isso que essa se caracteriza como uma transformação física. Eu não mudo a substância. Eu não mudo a substância ao longo do processo. Então, essa é um exemplo, tá? No processo. E a transformação química, Marcelo? O que difere na transformação química? Na transformação química é diferente. Na transformação química, se eu adiciono diferentes substâncias e eu chego numa substância diferente, aí eu já não tenho processo físico, eu tenho processo químico. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, vamos na telinha. Se eu fizer uma reação entre H2, hidrogênio, que é um gás, mais oxigênio, que é um gás, metade, né? A gente vai ver isso mais para frente, o cálculo estequiométrico, eu posso chegar em água gasosa. Então veja, olha só a situação. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, isso é um tipo de transformação química que nós chamamos de reação química. Então eu tenho dois elementos diferentes. E você observa que no começo do processo eu tenho dois elementos que são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E no final do processo, na etapa 2, eu já não tenho mais eles. Eu tenho água, que é um composto diferente dos dois primeiros. Pensa que o oxigênio está assim, dissolvido no ar, ele está dentro da estrutura, da composição do ar atmosférico. A gente tem nitrogênio e oxigênio. A água é um outro tipo de substância. Então eu tenho dois elementos, né, duas substâncias químicas, dois gases, hidrogênio e oxigênio, que se juntam e formam uma outra. Então, quando eu tenho a mudança dos elementos componentes, a gente, das substâncias presentes, a gente tem o que a gente chama de uma transformação química, que vai ser uma reação química. Então, veja, aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, aqui eu tenho água. Portanto, a gente tem uma mudança, né, de quem compõe essas substâncias, por isso que a gente fala de transformações químicas e físicas. Muito bem, mas vamos seguir aqui, e aqui eu mostro aqui na figurinha alguns exemplos interessantes, né? Com relação à estrutura da matéria em cada uma dos estados físicos. Então, quando a gente tem aqui, ó, se eu olhar aqui, eu vou ter nessa figurinha a água sendo analisada nas suas diferentes nos seus diferentes estados físicos possíveis. Então a gente tem a água no estado sólido, e quando a água está no estado sólido, o que acontece? As moléculas se organizam de uma maneira mais, um arranjo, que a gente chama de um arranjo cristalino, uma estrutura mais próxima. Então eu tenho os diferentes átomos, né, que compõem as moléculas arranjadinhas e próximas umas das outras.
Quando a gente olha para a água no estado líquido, a gente já tem um arranjo diferente, é um arranjo não tão simétrico e eu tenho as moléculas um pouco mais afastadas, os átomos que compõem as moléculas muito mais afastados uns dos outros. E aí a gente tem a questão da vibração desses átomos e das moléculas. Quando eu estou no estado sólido, tá todo mundo muito próximo, então eu não tenho muita vibração, não tenho muito deslocamento desses átomos. No estado líquido, eu tenho átomos um pouco mais distantes, então eu vou ter uma vibração um pouco maior. E no estado gasoso, eu tenho isso ainda mais amplificado, ainda mais intenso. Eu vou ter os átomos mais distantes e vibrando muito mais, tá? Então, é importante ter essa noção de que, à medida que eu vou evoluindo, eu vou me deslocando do estado sólido para o estado gasoso, eu vou tendo diferenças em algumas características desses elementos. Então, no estado sólido, um arranjo mais ordenado, mais simétrico, com uma distância menor entre os átomos, moléculas, com menor vibração dessas partículas. À medida que eu vou me deslocando para o estado gasoso, eu vou ter uma maior distância entre esses átomos e moléculas e eu vou ter uma vibração maior. Até porque, se você pensar, como é que eu passo do estado sólido para o estado gasoso? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso em casa, para fazer um café. Você coloca água no evaporador, né, numa chaleirinha, e liga lá o fogão. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando energia naquele sistema. Para quê? Para que ele saia de uma posição e chegue na outra. Eu tenho água no estado líquido e eu quero que ela esteja fervendo para eu fazer o café. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando energia para essas partículas. O que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a vibrar mais, elas vão começar a se espaçar mais e elas vão ter uma característica diferente da que ela tinha no líquido. No líquido, ela fica dentro de um copo. No vapor, não. Ela pode, inclusive, ir pro ar, né? E eu posso perder parte dessa água por evaporação, que faz sentido. Então, eu quero que vocês tenham assim em mente essas diferenças, porque isso aparece muito em prova, né? Você mostrar para você uma estrutura e te pergunta, isso é um sólido, isso é um líquido, isso é um gás, e você precisa ter essas informações na cabeça, tá bom? Então vamos seguir. Então, muito bem, essas são as três possibilidades, e aqui eu tenho o estado vapor, olha aqui, ele até mostra, tem uns movimentinhos de molécula aqui, né? Já tem uma vibração maior das moléculas, já tem um espaçamento maior entre essas moléculas, e isso caracteriza o estado vapor. Muito bem. E aqui eu coloco uma telinha, faltaram duas linhazinhas, eu vou colocar aqui para a gente poder completar o esqueminha. Mas a gente tem aqui, ó, as transformações físicas, né, que a gente tem que compreender sempre, né? Então a gente tem três estados físicos, os três estados físicos são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Sólido, líquido, vapor, né? Gás. Quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, a gente tem o que a gente chama de um processo de fusão. Então, quando eu pego lá meu gelo, minha pedrinha de gelo e deixo lá em cima da pia e ela vira água, eu tenho um processo de fusão. Por outro lado, quando eu jogo água na forminha de gelo e coloco a forminha de gelo no congelador, a gente está fazendo o processo contrário, a gente está falando do processo de solidificação. Eu estou pegando um líquido e estou fazendo ele ficar no estado sólido. Qual o que faz esse movimento de um estado para o outro? A diferença de temperatura. Então, quando eu tenho algo no estado sólido e quero passar para líquido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar calor naquele sistema. Eu tenho que aumentar a temperatura daquele sistema para que a substância passe do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, isso acontece em torno, né, eu tenho a água no estado sólido a 0 grau. A gente vai ver depois que a gente tem um gráfico, né, do ponto de equilíbrio da água, o diagrama de fases que a gente chama, para vocês entenderem bem. Mas a água é sólida com 0 graus Celsius e depois do 0 graus Celsius ela vai receber energia e ela vai passar pelo processo de transformação física de sólido para líquido. A gente vai ver isso no diagrama daqui a pouquinho, tá bom? Mas é um primeiro processo e a gente faz isso dando energia para o sistema, aumentando a temperatura do sistema. Para fazer o caminho contrário, eu
diminuo a temperatura do sistema. Quando eu coloco no congelador, o congelador tem esse papel. Eu coloco lá uma forminha de gelo com gelo a 20 graus, que é a temperatura ambiente, e ele diminui a temperatura da água que está na forminha até que ela fique sólida. Ou seja, leva a temperatura para abaixo de 0 grau. E isso ele faz, tem um gasto de energia, que é a energia da geladeira gasta normalmente. Vamos seguir. Muito bem. Aí a gente tem outro processo de transformação física, que é a passagem de líquido para gasoso. Líquido para gás é o que a gente faz na chaleirinha no fogão. Esse processo a gente chama de vaporização. E a gente tem também o contrário. Se eu colocar uma tampa de panela em cima, né, de uma panela que esteja com água fervendo, o que acontece? Eu começo a ter gotinhas, né, tem o vapor subindo, e esse vapor, em alguns momentos, ele encontra com a tampa gelada. Então eu tenho uma transferência de calor, né, uma variação de temperatura, e aí o que acontece? Esse vapor, ele fica umas gotinhas no alto, né, na parte de cima da panela, da tampa. Isso é exatamente o processo contrário. Eu tinha um vapor que voltou a ser líquido. Isso a gente chama de liquefação, que está apresentado aqui embaixo. Então a gente tem, na nossa dinâmica de todo dia, a gente tem exemplos para cada uma dessas situações. Ah, mas e a sublimação e ressublimação, o que são? Sublimação é, veja só, olha a setinha, ela vai do sólido para o gasoso direto. É como se eu tivesse um sólido que evapora direto. Ele não vira líquido. Se você pega uma bolinha de naftalina, que é uma substância que a gente costumeiramente dá exemplo, que sofre sublimação, coloca dentro do armário, você nunca vai encontrar uma poça de naftalina lá dentro. Não, porque o que ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, ela tem esse processo de sublimação. E se eu fizer pegar uma substância e trazer do estado vapor e direto para o sólido, a gente tem o que a gente chama de ressublimação, tá bom? Esses nomes são importantes, esses nomes aparecem em algumas provas, então é importante que você tenha isso em mente de como funciona. Tudo bem? Vamos seguir. Aí, o que acontece? Existe um gráfico que mostra pra gente como funciona esse processo das transformações físicas e eu queria desenhar ele aqui com vocês. Então, eu vou colocar aqui uma canetinha de cor diferente. Então, normalmente o que acontece? Eu vou pegar o exemplo, eu vou pegar aqui substância pura e mistura, que a gente já falou em aula anterior, seria legal até você ver depois a aula anterior que fala sobre isso, mas a gente vai mostrar como é diferente o comportamento das transformações físicas por uma substância pura em comparação com uma mistura. Vamos pegar o caso da água. A água é uma substância pura. Então, no caso da água, a gente poderia dizer assim, ó, o gráfico da água, eu tô com a água no estado sólido, né, abaixo de 0 grau, e a partir de 0 grau, a água começa a evaporar. Começa a evaporar não, ela começa a virar líquido. Né? Evaporar, só vai acontecer isso a partir de 100 graus, tá? Mas a partir de 0 grau, eu acho que até o gráfico nem tá tão bom assim, né? Porque ele deveria ter uma continuaçãozinha aqui para baixo, para a gente mostrar o que está acontecendo, né? Então, assim, é meio que a temperatura que a gente tem nas ordenadas, né, que estão em pé, e temos as abscissas com o tempo. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Eu posso ter um gelo que ele vai, eu vou aumentando a temperatura, e aí o gelo vai se aproximando de 0 graus Celsius. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada aconteceu até agora. Eu só tenho gelo, o gelo está, entre aspas, esquentando, mas ele continua uma pedrinha. Depois de um tempo, o que acontece? Ele chega nesse estágio aqui com 0 grau, que eu não sei se você está conseguindo ver bem. Eu até vou trocar a cor da caneta em cima do preto para ficar mais visível para vocês o que acontece. Depois, o que acontece? Ao longo do tempo, esse gelo, o tempo vai passando e o gelo fica em 0 grau. Então, é meio que eu estou colocando todo mundo, né? Tô começando a partir de 0 grau e eu começando a fazer a transformação física. Então, eu estou passando quem para o quê, né? De que estágio para que estágio. Vou fazer o desenho aqui.
Nesse patamar, eu estou fazendo a transformação do sólido para o líquido. Ou seja, a transformação de todo o gelo em líquido está a 0 grau. Então significa que eu não vou ter água, eu vou ter água 0 grau ou água menos 0 grau, ou vou ter gelo a mais de 0 grau. Não, o que acontece é exatamente isso. Eu tenho gelo, o gelo de temperatura dele vai aumentando até chegar em 0 grau. Quando chega em 0 grau, o gelo vai começar a derreter. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter gelo derretendo, água a 0 grau, e todo o calor que está chegando para aquele sistema vai ser usado para o gelo derreter, até que o gelo derreta totalmente. Então, esse patamarzinho que eu mostro no gráfico, essa linha amarela aqui, é exatamente essa situação. É o tempo em que o gelo derreteu totalmente. Mas vamos pensar que eu estou colocando mais energia nesse sistema. Eu quero aumentar mais a temperatura desse sistema. O que vai acontecer aqui? Ok. A gente viu aqui nesse primeiro pedaço, o gelo virou líquido e agora eu vou ter só líquido, vou ter água a 0 grau e eu continuo aquecendo. Então, depois disso, eu vou ter a temperatura dessa água que estava a 0 grau subindo. E a temperatura da água ao longo do tempo vai subindo. Até que temperatura? Até a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. E aí o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o gelo. A água chega no estágio líquido até a temperatura de 100 graus. A partir dessa temperatura, todo o calor que ela receber vai fazer o quê? Vai fazer com que ela evapore. Então eu crio mais um degrauzinho aqui, mais um patamar. Por quê? Porque aqui eu estou pegando toda a água aqui e ela está passando para vapor, né, para o estado gasoso, né? Vamos colocar gás, né, que é o mais comum que a gente sempre usa. Então veja, aqui nessa rampinha eu tenho o líquido esquentando. Assim como aqui na linha verde, no começo eu tinha o gelo esquentando. Então, vamos entender a lógica. Então, o gelo esquenta até chegar em 0 grau. Quando chega em 0 grau, o gelo vai derreter completamente e vai virar líquido. Aí eu só tenho líquido. Aí eu vou continuar esquentando. Aí eu vou ter a reta do líquido esquentando. Até chegar a 100 graus Celsius, que é a temperatura da passagem líquido a vapor, líquido para gás. Aí ele vai ficar em 100 graus até todo o líquido virar vapor. E depois disso, a gente vai ter a continuação aqui, mostrando na telinha, eu tenho a continuação com o próprio gás esquentando. Tudo bem? Tá clara a lógica? Então, só que o que é muito característico das substâncias puras é que nessa passagem de líquido para vapor, a temperatura ela é constante. Ah, Marcelo, mas ela é sempre 0 graus e sempre 100 graus? Essas variações, elas são sempre nesses patamares de temperatura de 0 e 100? Não. Esse 0 e 100 são valores da água. A gente está pegando a água como exemplo. Existem substâncias que têm temperaturas de fusão e ebulição, que é passagem de sólido para líquido, líquido para gasoso, diferentes. Então, para cada situação, você vai ter temperaturas de fusão e ebulição diferentes, mas o comportamento é o mesmo, do gráfico é igual, tá? Se for substância pura. E numa mistura, como seria isso? O processo é parecido, mas vamos fazer aqui a curva. Qual é a diferença? A diferença é assim, ó, é que eu vou ter aqui o patamar subindo até chegar na temperatura de fusão. Eu até vou marcar aqui, ó. Essa aqui é a temperatura de fusão da água, que eu chamo de TF, e essa é a temperatura de ebulição da água, que eu chamo de TE, tá? Então, na mistura vai ser a mesma coisa, ele vai subindo a temperatura daquela mistura. Então, vamos dizer que eu tenho uma mistura de água e álcool, que é uma mistura composta, né? Aí, o que vai acontecer? Neste momento que chega nessa determinada temperatura, vai acontecer também a mudança de fase.
Só que qual é a diferença? A diferença é que a mudança de fase sólido para líquido não ocorre a temperatura constante. Olha aqui, tem a temperatura final que essa mistura vai, né, que essa mistura alcança, ela é diferente da temperatura inicial do processo. Então, o que acontece? A minha rampa não é uma rampinha plana, como acontece aqui no sólido para líquido e no líquido para gasoso do primeiro gráfico. Eu tenho uma rampinha com menor inclinação. A primeira vem uma inclinação maior e a segunda uma inclinaçãozinha menor, tá? Depois continua acontecendo o mesmo processo, ó. Eu vou ter também aqui o líquido esquentando, do mesmo jeito que a gente teve lá no outro caso. Só que quando o líquido passar para vapor, líquido para gás, também eu vou ter uma rampinha com alguma inclinação, líquido para gás. E isso é uma coisa muito explorada em prova. Olhando o gráfico, você já consegue matar se é uma substância pura ou se é uma mistura. Como? Só olhando a passagem de sólido para líquido e de líquido para vapor. Porque se a passagem está na temperatura constante, significa que essa passagem é de uma substância pura. Se ela não está a temperatura constante, tem uma mudança, mesmo que mínima, na temperatura, a gente tem, no caso, uma mistura. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante que vale a pena reforçar aqui com vocês, tá? Então, é sempre interessante olhar que a gente tem esses dois patamares. Esses dois patamares são o quê? Esses dois patamares que a gente chama são a passagem de sólido para líquido e de líquido para vapor, líquido para gás. Da mesma forma que na mistura, sólido para líquido e líquido para gás. A diferença é que uma é retinha, né, mantém a mesma temperatura, e a outra não acontece assim. Tudo bem? Aí, exemplo aqui que eu coloquei de uma transformação química. Então, aqui olha só, né? A gente tem que se familiarizar com as fórmulas. O HCl é o que a gente chama de ácido clorídrico. O NaOH é o hidróxido de sódio. Então, é uma reação que a gente vai ver em química inorgânica, que o ácido clorídrico é um ácido, o hidróxido de sódio é uma base, e a gente gera um sal mais água. Então, o sal que a gente gera aqui é o cloreto de sódio, e a gente tem aqui a água. Tudo bem? Mas notem como essa é uma transformação química. Por quê? Porque, observem, o que eu tinha antes, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, não tem nada a ver com o que eu tenho depois, NaCl e água. Por isso, eu tenho uma mudança da estrutura das moléculas. Eu tinha uma molécula de ácido e uma molécula de base. De repente, eu tenho uma molécula de água e uma molécula de sal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tive uma mudança das estruturas das substâncias no processo, do antes e depois. Por isso que a gente chama isso de uma transformação química. E essa tem uma fórmula química que a gente mostra aqui nessa telinha, né? É a equação química, né? A equação da reação química, né? Isso aqui acaba sendo uma reação química, onde duas substâncias reagem entre si e produzem uma terceira e uma quarta substância, outras duas. Não necessariamente numa reação química, numa transformação química, eu tenho duas que viram duas. Eu posso ter duas que viram três, eu posso ter uma substância que, de acordo com o que acontece, ela pode virar outras duas ou outras três, depende da situação. A gente vai dar vários exemplos ao longo do tempo, mostrando essas situações de reações químicas. O próximo assunto que a gente vai tratar aqui, provavelmente, vai ser a parte de cálculo estequiométrico, as bases do cálculo estequiométrico, volume molar, o que é mol, para vocês entenderem essa lógica. Mas isso é a base para a gente entender as reações químicas na sequência. Muito bem. Então vamos a algumas questões. Olha só, nessa primeira questão, a gente traz, eu trouxe ela exatamente porque ela mostra o diagrama de fases da água. Então, o que é o diagrama de fases? O diagrama de fases, todo gráfico que você vai analisar, você tem que primeiro olhar quais são as variáveis que estão relacionadas nesse gráfico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nesse gráfico, a gente tem duas variáveis. Quais são as variáveis? A pressão, dada em atmosferas, e a temperatura em graus Celsius.
E o que esse gráfico me diz? Ele me diz o seguinte: se eu pegar uma determinada pressão e uma determinada temperatura, eu vou juntar as duas informações e chegar num ponto. Eu, olhando para o diagrama, eu consigo saber se essa substância está no estado sólido, no estado líquido ou no estado vapor, de acordo com a posição desses pontos, tá? Esse diagrama de fase é da água. Então a gente vai olhar aqui, eu vou pegar um exemplo, ó. O que seria a água? Vamos pensar na situação aqui de casa. Se eu pegar a água, abrir a torneira e tirar a água, né, sem congelador, sem nada, qual é o estado físico da água? A água é líquida. Né? Você vai num lago, a água está num estado líquido, né? A temperatura ambiente. O que seria a temperatura ambiente? A temperatura ambiente seria 25 graus. E qual é a pressão ambiente? Pressão ambiente, a pressão normal, a gente considera como sendo de 1 atmosfera. Essa pressão no nível do mar, né? Seria numa cidade, por exemplo, como Santos, que é uma cidade que é à beira-mar. Essa é a pressão de 1 atmosfera. Normalmente, cidades que já estão numa altitude maior, né, tá numa posição como São Paulo, a 400, 500, 600 metros acima do nível do mar, essa pressão atmosférica ela é ligeiramente menor. Mas para a gente ter uma noção básica, né, para a gente entender a lógica, vamos olhar para a posição, a situação da água nesse diagrama para a gente treinar o entendimento. Vamos lá. Ó. Então, eu vou aqui no gráfico, eu vou procurar 25 graus, seria mais ou menos a temperatura ambiente. Já está aqui, ó, 25 graus. E uma atmosfera ele já até marcou, ó. Ele já marcou a linha aqui para mim, para me ajudar. Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou subir com o pontinho dos 25 graus até encontrar a linha do 1 que ele já desenhou para mim. Ó, eu cheguei aqui no pontinho A. Esse pontinho A, ele está onde? Ele está dentro da área de líquido. Percebe? Ó, eu tenho essa região aqui no gráfico, que é a região onde é todo sólido. Eu tenho essa região aqui dentro, onde eu tenho os líquidos. E eu tenho a região aqui embaixo, abaixo dessa linha aqui meio curva, que é a região do vapor. O A caiu dentro da região do líquido. Então, a gente já sabe que a 1 atmosfera, 25 graus, é líquido. Tudo bem? Então, vamos ver. Ó. Olha só, a primeira alternativa já fala até disso, né? Em pressão e temperatura ambientes, a água coexiste nos 3 estados físicos. Verdade ou mentira? Mentira. A gente já viu que no ponto A que está aqui, a água está dentro da área de líquido. Então, ela não está em vapor, né? Ela não está numa... Onde ela coexistiria nas 3 estados físicos? Em que lugar que ela poderia estar que seria o ponto de ela coexistir nos 3 estados? Seria aqui, ó. Vou mostrar para vocês no gráfico. Seria aqui, ó, neste pontinho aqui que eu vou marcar de amarelo, ó. Por quê? Porque é o pontinho limite entre sólido, líquido e vapor, tá? Mas não é o caso. O ponto A não tá aí. Então, a primeira tá errada, tá? Já vou marcar aqui. Essa tá fora. Em um aquecimento isobárico, o ponto C representa a temperatura de condensação da água em pressão inferior à atmosférica. Então, olha só, a questão ela é complicada, né? Primeiro porque os termos atrapalham um pouco, né? Para vocês entenderem a lógica, né? Do processo. Então, ó, no aquecimento isobárico, o ponto Z é a temperatura de condensação da água em pressão inferior à atmosférica. O que é condensação da água? Condensar a água é a água no estado vapor se tornar uma água no estado líquido. Vou até voltar aqui no nosso, né, no nossa estrutura, que seria aqui, ó, seria o equivalente, e isso existe muitas coisas são equivalentes, né? A condensação da água, é o gasoso virar líquido. Então, nesse caso, ele está falando que o ponto Z é uma área onde gás e líquido estão se relacionando, né? E isso está errado. Por que está errado? Ó, porque o ponto Z está aqui, ó, e o ponto Z está numa linha de interação entre sólido e vapor, aqui embaixo. O líquido é lá para cima.
Então aqui está errado, porque não é temperatura de condensação da água. É uma temperatura de ressublimação da água. Seria se a água do vapor passasse direto para o sólido, tá bom? Então está errado. C. Em pressão de 1 atmosfera, a adição de um soluto não volátil à água desloca o ponto Y para a direita do gráfico. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte, ó, esse é o ponto Y, onde eu tenho a passagem de líquido para vapor. Vou marcar aqui de amarelinho para vocês verem. Marquei aqui no cantinho. Então, o ponto Y, ele é o ponto de ebulição, que é a passagem de líquido para vapor, que a gente já viu. Então, aqui é a temperatura de ebulição. E ele fala que se eu adicionar um soluto que não evapore, não volátil, essa situação vai deslocar o ponto aqui para a direita. E isso é verdade. Existem propriedades que a gente chama de propriedades coligativas. E a gente vai falar disso posteriormente, mas quando eu tenho, por exemplo, se eu botar uma panela de água lá no meu fogão para aquecer, beleza. Aí eu ponho lá para aquecer. Se eu colocar sal de cozinha lá dentro, a temperatura de ebulição dessa água não vai ser mais 100 graus, ela vai ser um pouquinho maior do que isso. Da mesma maneira que se eu pegar, por exemplo, água e colocar alguma substância lá, pode ser que eu faça essa temperatura de congelamento a 0 graus ser menor do que a temperatura normal. Por quê? Porque esse é o que a gente chama de efeito das propriedades coligativas. Uma aplicação prática disso por exemplo, em países que têm temperaturas muito baixas no inverno, se eu tenho água no radiador, eu posso colocar um aditivo nessa água para forçar a temperatura de congelamento ser menor do que 0 graus. Senão, todos os veículos vão ter os seus radiadores, né, os seus compartimentos de água para refrigeração congelados. Então, são formas que eu posso fazer para deslocar essa situação. Então, se eu coloco um soluto dentro de um líquido, um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora com o aumento da temperatura, ele vai empurrar a temperatura de ebulição para um pouco mais do que ela é normalmente. Então, essa é correta. Mas vamos dizer que eu não soubesse. Vamos olhar as outras e ver se faz sentido isso que a gente falou agora. Então, essa por enquanto, beleza. Letra D. É possível obter água no estado sólido a partir da compressão isotérmica da água a 100 graus. O que é compressão isotérmica? Isso são termos que a gente precisa entender bem, e a gente vai ver também isso depois. Compressão, o que é comprimir? O que é comprimir? Quando eu pego e eu estou comprimindo a minha mão, eu estou aumentando a pressão. Então, eu estou aumentando a pressão. Só que ele falou de compressão isotérmica. O que é isotérmico? Isotérmico, iso, você pode guardar aí que é mesma. Térmico é de temperatura. Então, eu vou comprimir, mas mantendo a mesma temperatura. Então, é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui em vermelho para você ver. Eu parto aqui do ponto Y, eu mantenho a temperatura aqui de 100 graus, então eu vou desenhar uma linha aqui mantendo a temperatura. Só que veja, à medida que eu vou me deslocando aqui para cima, né, que eu estou fazendo o desenho da linha vermelha, eu estou aumentando a pressão, porque a pressão aqui era 1, aqui ela é 2, aqui ela é 5, aqui ela é 10. Eu estou subindo no gráfico. E eu estou subindo, e estou subindo, e estou subindo. Qual é o estado em que eu estou, o estado físico da matéria? Nesse caso, eu estou no estado líquido. Porque eu não passei a fronteira, eu não cruzei a linha para voltar para o sólido ou para ir para o vapor. Subindo aqui uma linha reta, eu vou ficar no líquido eternamente. Tudo bem? E ele diz que eu vou conseguir água no estado sólido. O estado sólido está do outro lado aqui, é esse canto de cá. Não tem nada a ver com a reta que eu estou fazendo lá. Então, essa, de fato, está equivocada, errado. E ponto E, alternativa E, o ponto X indica a temperatura de ebulição da água
em uma atmosfera. Já está errado, por quê? Porque a gente viu que a temperatura de ebulição da água, ela é, na verdade, a uma atmosfera é o ponto Y e não o ponto X. Então, essa está completamente errada. Eu preferi trazer uma questão um pouco mais complicada para a gente poder destrinchar, para a gente rever várias coisas. A gente entender esse diagrama de fases da água, entender que o que é cada espaço do gráfico é a situação da água em diferentes condições de temperatura e pressão. É falar um pouco dessas questões das movimentações, então ele fala uma compressão isotérmica, então eu tenho que ter a linha da temperatura é a mesma e eu vou mudando a pressão. Se ele estivesse falando assim, não é uma compressão, eu tenho uma redução de pressão, então eu estaria na mesma, isotérmica, estaria na mesma linha, mas descendo ao invés de estar subindo, tá? É para a gente começar a conectar algumas coisas que a gente já viu e preparar para o que a gente vai ver mais para frente. Mais para frente a gente vai ver a parte de gases, né? Vai ver a equação geral dos gases, vai ver uma série de coisas que também aparecem em física. Então, esse conhecimento prévio vai ajudar vocês com certeza, tá? Vamos seguir. Então, aqui nessa questão, a alternativa correta, a letra C de casa. Próxima. Olha só, a próxima traz aquilo que eu falei, ó. Olha só, a representação a seguir ilustra uma mudança de estado físico. Para isso, representou-se a substância por partículas, seguindo um determinado modelo atômico. Olha só, na primeira situação, ó, você vê que está tudo bem arranjadinho, um quadradinho, bem certinho, né? A gente até nem falou, né? Sólido, normalmente, ele tem forma e volume definido, né? Já o líquido, ele não tem a forma definida. Mas por quê, Marcelo? Pensa, eu posso botar um líquido num recipiente que é uma bola, eu posso botar num recipiente que tem uma estrutura, mas o volume dele não vai mudar. Né? Eu posso ter uma bola de 1 litro e posso ter um negócio super curvo de 1 litro. E o volume que vai estar lá vai ser o mesmo. Tiro de um e põe no outro, é 1 litro em qualquer um dos casos. Mas a forma não é a mesma. No caso do sólido, não. Forma e volume são muito definidos. Então, por isso que tem essa estrutura mais certinha. E o gás não tem nem forma e nem volume definido, porque ele se expande. Aí tem uma outra característica. Essa diferença também é importante relembrar aqui, tá? Então, falando de forma e volume, olha só, aqui a gente poderia achar que isso aqui é uma estrutura mais próxima com um sólido. E aqui eu tenho um pouco mais de distância entre essas partículas e elas ainda ficam dentro de um recipiente. Então, acho que a gente poderia entender isso aqui seria o mais razoável a estrutura do líquido. E com relação aos modelos, a gente viu os modelos lá atrás, na primeira aula, se não me engano, a gente falou do modelo de Dalton, modelo de Rutherford, falou de uma série de coisas. E esse modelo que usa as partículas para explicar mais ou menos essa lógica é o modelo do Dalton. Se você não lembra disso, volta lá na primeira aula, assiste a primeira aula do nosso Expresso Vestibulares que a gente fala detalhadamente disso. Vamos seguir. Então, aqui, essa mudança de estado físico representada em um modelo atômico são... Então, eu estou falando da passagem de sólido para líquido. A gente viu lá atrás que a passagem de sólido para líquido a gente chama do processo de fusão. Então, portanto, aqui a gente tem a passagem de sólido para líquido. Então vamos ver as alternativas. Primeira, ele diz que é ebulição e modelo de Rutherford. Errado. Fusão e modelo atômico de Dalton. Verdade, correta, a letra B. Fusão e modelo de Rutherford. Não, modelo de Rutherford foi aquele que descobriu os elétrons. Não sei se vocês lembram, que tem uma estrutura que ele criou com uma película, se não me engano, de ouro para poder fazer o teste. Então, não tem nada a ver com isso. Sublimação, com certeza, não faz sentido. E modelo de Dalton. Então, a alternativa correta neste caso é a letra B de bola. Beleza? Vamos para o último. Então, olha só. Durante um experimento científico, um cientista descobre uma nova substância pura. E você que viu essa aula já sabe que é uma substância pura. Por quê? Porque olha o gráfico, ó. Na temperatura T1, fica na temperatura constante do ponto 2 ao ponto 3. Na temperatura T2, fica lá constante nessa temperatura do ponto 4 ao ponto 5.
Tudo bem? Então, o que são essas passagens? Já de cara, sem ler, nem li a questão ainda. Mas você já pode pensar, ó, aqui eu estou passando de sólido para líquido e aqui eu estou passando de líquido para gás. Essas duas transições sempre se é uma substância pura, temperatura constante, tá? Beleza. Aí vamos continuar lendo. E ele resolve batizar essa substância de ninalina K2. Ao aquecer a substância, obtém-se a seguinte curva de aquecimento, que a gente já até brincou com ela aqui, a qual está representada no diagrama abaixo. Considerando que durante todo o processo a substância recebeu calor, mantendo pressão constante, analise as alternativas abaixo, tá? Então vamos lá. Letra A. Ninalina K2 está sofrendo fusão entre os pontos 4 e 5. A gente já escreveu aqui, eu vou novamente falar que aqui a passagem de sólido para líquido é o processo de fusão e esse aqui é o processo de ebulição, né? Ou processo de vaporização. Então aqui, entre 4 e 5 não é processo de fusão, tá errado. Letra B. Na temperatura T3, ninalina K2 está sofrendo vaporização. Ainda não, né? Porque nesse ponto a gente também viu isso ao longo da nossa aula. Aqui, do 3 para o 4, a gente tem o líquido esquentando, mas ele ainda não virou vapor. Ele vai esquentar e chegar até a temperatura T2. Quando ele chegar à temperatura T2, ele vai começar a passar para vapor. Então aqui ele não está sofrendo ainda a vaporização. A vaporização acontece entre 4 e 5. Também está errado. Entre 3 e 4, ninalina K2 está no estado gasoso. Também está errado. Por quê? Porque entre 3 e 4, como a gente apontou, ela está no estado líquido. Entre 5 e 6, sim, ela está no estado gasoso. Mas entre 3 e 4, não. Letra D, que tem que ser a nossa alternativa correta. A quantidade de calor necessária para fundir ninalina K2 é maior do que a quantidade de calor necessária para vaporizar. Aí, nesse momento, é muito importante que vocês olhem o gráfico e entendam aquilo que o gráfico está dizendo. Então, vamos olhar o gráfico aqui com cuidado. Olha só, a gente tem um gráfico aqui que relaciona a temperatura com a quantidade de calor. Então pensa, no gráfico, a distância aqui neste eixo aqui, que eu vou marcar em verde, significa quanto calor eu usei. Então, ó, para fazer a fusão, ó, o quanto eu usei de calor? Eu usei essa distância aqui. Vamos botar um número aqui, sei lá, de 10 até 50. Foi o quanto eu usei de calor, né? Então, eu usei uma quantidade de calor Q1. Isso para a fusão. Agora, olha na vaporização, né? No processo de ebulição, ó. Eu vou aqui do ponto 4 ao ponto 5, ou seja, o quanto de calor eu gastei foi um Q2. Você percebe que o Q2 tem um tamanhinho menor do que o Q1? E esses Q são a quantidade de energia que se usou nesse processo? Então, está muito claro que Q1 é maior que Q2. Ou seja, que a quantidade de calor para fundir, que é o Q1, na fusão, é maior do que a quantidade de calor para vaporizar, que é Q2. Então, portanto, essa alternativa está completamente correta. Beleza? Bom, então, a gente fecha esta aula, né? Eu coloquei aqui as redes sociais, se você quiser seguir para acompanhar também o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, achou que o vídeo trouxe alguma ajuda para você nesse processo de revisão para o vestibular, você assine, né? Inscreva-se no nosso canal, siga a nossa sequência de vídeos. Também, se você tem interesse em ter acesso ao material dessa aula, eu coloco aqui o link, né, do canal do Telegram, canal totalmente gratuito, não tem interação entre as partes, eu só disponibilizo lá os conteúdos, o material de aula, e a minha ideia é que à medida que a gente for se aproximando do vestibular, eu vou disponibilizar algumas questões, vou disponibilizar alguns testes para que vocês também sigam treinando nesse processo. Mas nosso objetivo aqui é trazer uma revisão
com a profundidade possível, né? Já foram quase 45 minutos de vídeo. Sei que é chato, mas para trabalhar e discutir alguns tópicos que são importantes nessa revisão de vocês, espero que você curta esse conteúdo e coloque aí nos comentários. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, esse ponto não ficou claro, por que isso aconteceu desse jeito? Vai ser um prazer responder e interagir com vocês. E é isso, a gente volta num próximo episódio de uma outra disciplina. Bons estudos e até a próxima.